Liberal. Connosco Eduardo Pereira Correia, politólogo, que é também comentador da RTP. Muito obrigada, bem-vindo à RTP3. Era expectável que Rui Rocha criticasse muito o Partido Socialista, mas era expectável também que atirasse tanto à Aliança Democrática? Bom, a Iniciativa Liberal é cada vez mais um partido de nicho, isto é, um partido com uma limitação muito grande ao nível daquilo que é o seu eleitorado. É um eleitorado urbano, é um eleitorado dos grandes centros urbanos e, portanto, há necessidade de procurar constantemente o seu espaço. E esse espaço não pode ser só tentar contrariar aquilo que é a atividade do Partido Socialista, mas também ir buscar bastante espaço à direita. E essa crítica constante ao Partido Social Democrata e, sobretudo, ao Governo e à aliança que o suporta, é importantíssimo para conseguir cativar também alguns eleitores. Então este é um discurso para segurar, digamos assim, o eleitorado da Iniciativa Liberal quando os resultados eleitorais não foram aquilo que Rui Rocha esperava? Eu acho mais do que isso, é um discurso para um congresso. Isto é um discurso para dentro. Este não é um discurso para os eleitores, é um discurso verdadeiramente para o grupo que o apoia, para o que suporta. Aquilo que o Rui Rocha neste momento procura é conseguir ganhar 2 anos de direção do partido. E, portanto, este é um discurso interno, é um discurso onde nós vemos um discurso bastante empolgado e onde vimos, por exemplo, hoje, ex-líderes dizer que o grande problema é tentar moderar o discurso para não ir contra aquilo que possam ser amanhã algumas necessidades de coligações que sejam feitas com o PSD ou com outros partidos. Mas, sendo um discurso empolgado ao nível do Congresso, é normal que se digam algumas coisas de forma um bocadinho mais aumentada. Normalmente. Mas tendo em conta o contexto político cada vez mais fragmentado, não falta aqui algum pragmatismo, precisamente para evitar que possíveis entendimentos venham a acontecer? Pois, mas para a Iniciativa Liberal isso não pode acontecer, por exemplo, ao nível das legislativas. Pode fazer sentido, por exemplo, ao nível das autárquicas, onde as coligações é algo natural, mas poderá não ser natural para as legislativas. E aquilo que acontece é o seguinte: se a Iniciativa Liberal não marcar muito rapidamente o seu espaço e não estiver constantemente a dizer nós estamos à direita do Partido Social Democrata, à esquerda do Chega e, portanto, temos uma opinião liberal, um liberalismo económico muito longe daquilo que é o radicalismo da extrema-direita, mas também diferente das políticas da Aliança Democrática, ou seja, quando não existe essa demarcação, imediatamente os números vão descer, existe uma transferência do voto. E, portanto, há necessidade de Rui Rocha marcar este voto e este voto estar sempre presente na cabeça dos seus eleitores. Ainda hoje, João Coutrinho de Figueiredo dizia que achava que estas críticas eram excessivas. Compreende-se essa crítica? Ele referia-se àquilo que era a retórica, isto é, que havia uma parte de razão e uma parte de retórica. E o Coutrinho de Figueiredo tem toda a razão. Isto é, o líder, quando discursa em Congresso, tem sempre que ter esse grande princípio de ser um bom orador, de conseguir ganhar a massa que tem à sua frente. E isso é muito importante para depois ganhar o partido e ganhar o país. Nós temos que nos lembrar que Rui Rocha não era um líder carismático quando surgiu nas últimas eleições legislativas. E nos debates ganhou bastante espaço. E, aliás, conseguiu aumentar, não aumentou muito percentualmente, mas aumentou o número de eleitores. E isso é muito importante num partido pequeno, num partido de nicho, como a Iniciativa Liberal. Ou seja, constantemente estar a recorrer a esta retórica para ir ganhando algum espaço. E aquilo que nós ouvimos agora, no seu discurso, era muito disto, ou seja, menos Estado, menos burocracia, mais liberalismo económico, portanto, sempre os mesmos princípios que são fundadores daquilo que é o Partido da Iniciativa Liberal. Nestes últimos 2 anos, houve alguma dificuldade de afirmação por parte de Rui Rocha como líder da Iniciativa Liberal? As sondagens dizem que é um dos líderes partidários menos reconhecidos. É verdade, mas isso tem a ver com a falta de carisma que ele detém. Contudo, internamente não teve grande oposição, aliás, teve depois aquela questão com um outro candidato que depois acabou por ser afastado por problemas que teve, mas conseguiu assumir-se com 8 deputados ao nível da Assembleia da República, conseguiu ser uma alternativa à Aliança Democrática. Nós temos que nos lembrar que a Iniciativa Liberal tomou como partido não fazer parte desse governo e, portanto, conseguiu mostrar-se como alternativa, tem conseguido, ao nível do Parlamento, trazer novas políticas na habitação, novas políticas ao nível da fiscalidade e, portanto,
Isto é uma opção. Se nós conseguimos achar que ele é um líder tão carismático como foi o Trin Figueiredo, não nos parece, para já. A verdade é que está há 2 anos no partido e, portanto, é há muito pouco tempo. O seu primeiro combate foi bom, conseguiu bons números. Agora, este ano vai ter novos combates, nomeadamente nas autárquicas, onde fazer, por exemplo, acordos com o Partido Social Democrata pode-lhe trazer várias câmaras e várias autarquias, isso é muito importante. E depois terá também as presidenciais. As presidenciais será algo interessante ver como é que o partido se vai posicionar, uma vez que já disse que vai ter um candidato próprio. As autárquicas serão eleições difíceis para a Iniciativa Liberal? Desculpe, quais? As autárquicas serão eleições difíceis? As autárquicas são muito difíceis para partidos pequenos. Ainda assim, alguns líderes ou alguns candidatos que sejam mais conhecidos podem trazer bons números. O facto de, por exemplo, nos grandes centros urbanos, o partido ter números muito bons, pode fazer com que, em coligação, como o caso, por exemplo, estou-me a lembrar de Lisboa, em coligação, possa trazer, por exemplo, vários vereadores e bastante espaço, mais espaço do que aquele que poderia ter com um partido de 7, 8, 9%. Portanto, a coligação em Lisboa será expectável, pelo menos em Lisboa. Será o mais natural para a direita, isto é, seja para Carlos Moedas, seja para a Iniciativa Liberal. Aquilo que nós vimos nas últimas eleições foi que tanto um como o outro perderam bastante e ir separados. Portanto, parece-me que é o mais natural. Obviamente que terá que haver um encontro de interesses entre os partidos negociarem esse sentido. Agora, parece-me que um candidato numa autarquia como Lisboa será provavelmente reduzido a não poder ter nenhum vereador. Depois das autárquicas, as presidenciais. Qual é a importância da Iniciativa Liberal ter um candidato próprio? É ganhar espaço mediático? É exatamente o mesmo do que, por exemplo, partidos como o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda. Um partido que não marque uma agenda com um candidato seu, terá que dar o apoio a outro candidato. Ora, fazendo, perde espaço de antena, perde inclusive o seu eleitorado de origem transfere-se imediatamente para outro partido. E depois há um problema que o eleitorado muitas vezes não sabe dizer agora eu vou votar no partido ou noutra altura não. E, portanto, havendo uma fidelidade ao partido é mais fácil. E, sobretudo, há uma outra possibilidade que é, agora pode haver um espaço de apoio a um primeiro candidato e depois, numa segunda volta, o partido transferir os seus votos para um candidato que, sobretudo, esteja a disputar uma segunda volta, que não parece o caso para já da Iniciativa Liberal. Nós não sabemos qual vai ser o candidato. Eduardo Pereira Correia, muito obrigada pela análise. Numa altura em que os trabalhos prosseguem, Rui Rocha terminou há pouco o discurso de apresentação da moção de estratégia. Tempo agora para a análise com o Eduardo Pereira Correia e com a Maria Lopes, que é jornalista do Jornal Público. Boa tarde a ambos. Maria, eu começava por ti. Ouvimos Rui Rocha dizer que mais vale só do que mal acompanhado. É retórica para a convenção ouvir ou não vamos ver, de facto, mais à frente uma coligação entre a Iniciativa Liberal e a Aliança Democrática? É muito retórica. Temos aqui uma sala cheia de membros da Iniciativa Liberal e, portanto, o presidente do partido tem que, obviamente, afirmar-se como o partido absolutamente independente de qualquer outro. Agora, todos sabemos que os dois partidos têm estado em algum diálogo sobre as eleições autárquicas. Na sua moção, Rui Rocha vinca esse princípio, que é o princípio de a Iniciativa Liberal ir sozinha a eleições e depois deixa ali alguma margem para as conselhias, na verdade os núcleos, como chamam na Iniciativa Liberal, terem uma liberdade para proporem caso a caso, e há obviamente casos muito mais especiais, não é? Como Lisboa, Porto, não é? Poderíamos encontrar outros, mas para terem essa liberdade de proporem algumas coligações. Agora, o partido tem que se afirmar como é o quarto maior partido, não é? Portanto, tem que se afirmar e de facto na área autárquica
tem ainda um grande vazio em termos de representatividade, não é? Ainda que nós tínhamos tido, por exemplo, o Bloco de Esquerda durante muitos anos, chegou a ser ter um grupo parlamentar de 20 deputados na Assembleia da República e a sua expressão autárquica ser absolutamente diminuta. Portanto, também temos esse caso, não é? Mas a Iniciativa Liberal e mesmo Rui Rocha têm apostado muito no trabalho de campo com os núcleos. Foram criadas algumas dezenas de núcleos nestes últimos 2 anos, preparando precisamente estas autárquicas deste ano. Portanto, enfim, voltando à tua pergunta, parece-me que teremos que ainda esperar algum tempo para saber onde é que a Iniciativa Liberal poderá ir em coligação ou não, porque não parece que uma coligação, como acontece maioritária para quase todo o país, com o CDS, não creio que esse seja um cenário expectável. Eduardo, esta parece ser a estratégia adequada para um partido de nicho e também para a afirmação de Rui Rocha como líder? Sim, Rui Rocha precisa de se afirmar no partido, isto é, ele precisa também ganhar esse espaço. E eu penso que a Iniciativa Liberal já ultrapassou aquela parte de ser um partido outsider, isto é, já é um partido com uma imagem rapidamente marcada de uma direita reformista, com uma capacidade ideológica muito grande, que é algo que, por exemplo, pode diferenciar-se bastante tanto do Partido Social Democrata como do Chega, e, portanto, encontra aqui uma identidade que é importante reafirmar. O problema, como nós vimos a falar, tem a ver muito do carisma que Rui Rocha não tem comparando com anteriores líderes ou, sobretudo, comparando com os líderes que neste momento estão na oposição. E, portanto, Rui Rocha perde um bocadinho esse espaço. Consegue fazê-lo muitas vezes nos ombros também de outros. A escolha de amanhã de alguém especial ou de alguém conhecido, ou de alguém que tenha espaço já no Parlamento para as presidenciais, poderá também fazer crescer muito aquilo que é a sua liderança. Aliás, é muito interessante nós vermos como as presidenciais estão a decidir-se muito cedo. Nós só vamos ter eleições em janeiro de 2026 e estamos já a apresentar-nos todos quase no princípio de fevereiro. Aliás, isto só aconteceu com Jorge Sampaio, todas as posteriores foram feitas muito mais tardiamente. Vamos ter um número exagerado de candidatos, vamos ter vários candidatos apoiados pelos partidos e isto vai levar, obviamente, a uma dispersão do voto, tanto à direita como à esquerda. Ora, mesmo que depois em segundas voltas, que vai ser quase certeza, possamos ter alguma concentração de votos, o difícil vai ser perceber quem é que são as figuras que vão passar para a segunda volta, desde logo. E depois, o facto de os partidos estarem cada vez mais a apostar em candidatos, ou seja, as candidaturas deixarem de ser candidaturas independentes para tornarem-se cada vez mais candidaturas dos partidos. Ora, isto leva também a que as próprias lideranças partidárias sejam postas em causas, não só nas eleições autárquicas, como também no resultado que advenha depois das eleições presidenciais. Maria, não é estranho que num congresso partidário se fale tanto do candidato presidencial? Porque habitualmente os candidatos presidenciais são candidaturas em nome próprio e depois os partidos vêm e apoiam esse candidato. Não é estranho que isto esteja a acontecer nesta convenção? Mas há assim tantas novidades além disso para discutir nesta convenção quase. É um bocadinho agenda. É verdade. A comunicação social, eu admito, não é? Temos que admitir mesmo que tem alguma culpa nesta tão grande expressão das eleições presidenciais. E isso até é estranho, não só numa convenção, mas no momento em que temos um governo tão minoritário, não é? Portanto, até poderíamos estar a discutir mais a governação do que as presidenciais. Mas eu acho que, como ele disse, há tantos, uma profusão tão grande de candidatos que seria inevitável. E, além disso, neste caso, foi o próprio Rui Rocha que pôs o foco nisso. Já sabíamos que ele iria apresentar, se ganhasse, porque, tendo em conta a reação da plateia que aqui está aos discursos tanto de Rui Malheiro como de Rui Rocha, parece-me que não haverá assim grande surpresa amanhã. Mas foi Rui Rocha que fechou
esta convenção, quase, em termos de novidades, fechou no tema das presidenciais. Portanto, como o Rodrigo Saraiva agora dizia, que já é tempo de ter em Belém um presidente, neste caso um candidato presidencial, por enquanto, que nasceu já em democracia. Bom, a Iniciativa Liberal tem muitos quadros com menos de 50 anos ou menos e, portanto, deixou aqui isto mais ou menos ainda mais o suspense em cima da mesa. Mas, voltando à pergunta, foi Rui Rocha que fechou no tema, que fechou esta convenção no tema. Falávamos há pouco da afirmação de Rui Rocha como líder. Hoje ouvíamos críticas de João Coutinho de Figueiredo dizendo que aquilo que Rui Rocha diz em relação à Aliança Democrática é excessivo. Há aqui uma dificuldade de afirmação também por causa da sombra de Coutinho de Figueiredo? Eu acho que é mais do que isso. Nós temos que olhar para aquilo que se falava ainda agora, que é a questão do panorama político do país. Nós temos um governo minoritário, temos um Presidente da República que vai a eleições no final do ano, temos umas eleições autárquicas, entretanto, não temos lideranças fortes e, sobretudo, temos um eleitorado dividido. Isto é, nós temos que nos recordar que o eleitorado em todas as sondagens tem dado valores muito semelhantes entre o PS e o PSD. E isto obriga a uma enorme dinâmica e uma constante campanha eleitoral. Isto é, nós temos um governo há 8 meses, deveria estar já em período ainda de alguma boa vontade por parte da oposição e isso não acontece. Porquê? Porque estamos em total campanha política. E é por isso que depois estamos num congresso da Iniciativa Liberal a falar de candidatos autárquicos, a falar de candidatos presidenciais, porque a ideia de estarmos constantemente em eleições obriga-nos a isso. Nós ainda não falámos, por exemplo, que vamos a eleições na Madeira, por exemplo, e tudo isto obriga a que o país esteja numa constante rebuliço político que os líderes têm muito pouca capacidade de se afirmar. Mas então seria mais expectável que nesta convenção se falasse mais de legislativas antecipadas. É verdade, mas pelo menos estas nós já sabemos que são eleições marcadas. Essas são eleições que podem ser expectáveis ou não. E dependem muito daquilo que vão ser os encontros mais à frente. Por exemplo, o resultado das próprias autárquicas podem levar ou não a umas legislativas antecipadas. Por exemplo, se Pedro Nuno Santos não vir reforçado a sua margem eleitoral nas eleições autárquicas, não deverá ter muito interesse em ter eleições também, porque não só não ganhará as eleições no país, como perderá a grande parte daquilo que é o apoio que tem dentro do partido. Portanto, os líderes políticos neste momento estão todos a medir muito bem aquilo que é não só o pulso eleitoral do país, mas também das suas próprias lideranças, a dificuldade em manter as suas lideranças. E, portanto, Rui Rocha neste momento está a fazê-lo aqui, dentro do seu partido. Parece que é uma eleição ganha, ou seja, não parece que exista grande adversidade daí e, portanto, a seguir terá 2 anos para os novos desafios que aí vêm, nomeadamente as eleições autárquicas, onde se espera que ele tenha que fazer várias coligações em vários locais do país e depois com um candidato que anunciará amanhã, que ou é uma figura de peso do partido, e que são muito poucas as figuras de peso que neste momento não têm a ocupação. Nós temos que lembrar que o Coutinho de Figueiredo, por exemplo, está na União Europeia, outros líderes já foram afastados e, portanto, há muito poucos e eu, por exemplo, eu discordo de uma coisa que ainda estava a dizer. Eu acho que a Iniciativa Liberal não é ainda um partido de quadros como nós, por exemplo, tínhamos o CDS, ou seja, alguém que tinha a capacidade de lançar nomes. Ainda são quadros muito jovens e, portanto, há essa dificuldade também de apresentar nomes que tenham alguma relevância, sobretudo para o eleitorado. Não quer dizer que eles não tenham capacidade, mas para o eleitorado ainda é muito pouco. E se nós olharmos, por exemplo, para a bancada da Iniciativa Liberal, temos uma pessoa que é uma imagem, que é a Mariana Leitão, que é a líder parlamentar, mas depois todos os outros deputados são figuras algo desconhecidas. Mas a Iniciativa Liberal, por exemplo, há 4 anos, nas presidenciais, lançou alguém que era praticamente desconhecido, é verdade, Tiago Maia Gonçalves. Portanto, a Iniciativa Liberal também tem se calhar esse dom, entre aspas, ou esse condão de colocar gente que não se conhecia na praça pública, não é? Portanto,
criar É verdade, aliás Rui figuras Rocha políticas. era um desconhecido quando Exato. chegou ao partido e depois teve umas eleições legislativas com enorme sucesso e sobretudo nos debates via-se que estava bem preparado. Mas o partido tem isto, ou seja, tem que ir trazendo novas caras para serem conhecidas do eleitorado. Trazer uma cara totalmente desconhecida e apoiá-la com os custos que isso tem para o partido para as presidenciais é algo arriscado, ou seja, uma cara pelo menos seja totalmente desconhecida por parte dos portugueses. Se calhar a Iniciativa Liberal já está naquela fase em que se espera que seja desta vez alguém mais conhecido. Exatamente. Pelo menos, sim. Eduardo Pereira Correia, Maria Lopes, muito obrigada pelo vosso comentário. Obrigada. Por aqui os trabalhos continuam, a voz agora é dos membros da Iniciativa Liberal, depois de terem sido apresentadas as moções de estratégia, depois haverá mais tarde votações, adivinha-se ainda uma longa noite de trabalhos aqui na convenção da Iniciativa Liberal.